Oi, boa tarde. Eu me chamo Silvia e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o projeto Bragg City RF Project, que é um projeto da doutora Magda Havas, que é da Trent University do Canadá, e esse é um projeto de medição global de radiações eletromagnéticas. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem entrar no site abaixo da doutora Magda Havas, e vocês também podem participar de uma mesa que vai ter no segundo encontro de proteção eletromagnética sobre o Bragg RF Project, onde a doutora Magda Havas vai estar falando especificamente sobre o projeto em inglês, tá? Mas posteriormente nós vamos ter a tradução legendada para o português. Esse projeto, ele é um projeto global, né? Ele envolve pessoas do mundo inteiro, ele é um projeto voltado para voluntários. Então, qualquer pessoa que tem um aparelho que possa fazer medidas das radiações eletromagnéticas podem participar desse projeto, tá? Então, essas regiões clarinhas que vocês estão vendo no mapa são as regiões onde tem mais pessoas envolvidas, mais pessoas medindo, né? Na última reunião que eu participei com a doutora Magda Havas, estava com mais de 200 voluntários, tá? Podem ver aqui na região do Brasil, ou na região sudeste, tem pessoas que estão fazendo as medições, tá? Bom, o nome do projeto, né, chama Can You Brag About Your City? Então, vocês estão vendo a palavra brag. Brag significa se orgulhar. Eu posso me orgulhar sobre a minha cidade, né? E, além de ter a palavra brag, cada letrinha do brag tem uma cor, né? Então, a letra B é black, né? Que é o preto. A letra R é o vermelho, de red. A de amber, né? Que é uma cor próxima ao amarelo. E G de green. Como vocês devem estar imaginando, bom, como vocês estão vendo aí embaixo, na verdade, né? Cada uma dessas cores correspondem à exposição à radiofrequência. Então, quanto mais alta for a exposição à radiofrequência, mais para o preto, mais intensa é a radiação, tá? Então, green seria considerado uma radiação natural, uma radiação que é saudável para o meio ambiente, saudável para as pessoas, saudável para os animais. Conforme a gente vai indo do green para o amber, para o red e para o black, a radiação vai se intensificando, tá? Então, a radiação considerada, que é a black, né, é uma radiação acima de 100 mil microwatt por metro quadrado, tá? Então, nessa radiação, é uma radiação que você não deve estar exposto, ou você está exposto o mínimo possível. Infelizmente, as grandes cidades muitas vezes têm esse black, cidades também que a gente não esperava também apresentam essa radiação black em algumas regiões de cidade, tá? O red é uma radiação menos intensa, que vai cerca de 10 mil a 100 mil, né, microwatt por metro quadrado. Então, é uma radiação que você provavelmente pode estar exposto no seu trabalho, né, a essa radiação, mas é uma radiação em que você não deve dormir numa radiação red, tá? É uma radiação que pode causar problemas de saúde. E a amber, que já é uma radiação mais amena, ela vai de 1.000 a 10 mil microwatt por metro quadrado, é uma radiação onde você, claro que é uma radiação ideal para você poder trabalhar, né? A verde e a amber são radiações melhores para a saúde, né? Mas é uma radiação onde você pode permanecer mais tempo, né? Do que a radiação vermelha, por exemplo. E a green é a radiação ideal, que é a radiação do meio ambiente natural, que é a radiação onde você poderia, se fosse, né, idealmente, você pudesse permanecer o máximo de tempo possível na green, seria ótimo, mas pelo menos o tempo em que você está dormindo, o ideal é que você esteja numa radiação green. Isso você só vai saber qual o nível de radiação na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, se você tiver um medidor. Bom, falando um pouquinho sobre o que estamos medindo, né? Como eu falei para vocês, nós estamos medindo nesse projeto, né, da doutora Magda Havas, nós estamos medindo as ondas de rádio, tá? Então, aquelas ondas mesmo que você pega no seu aparelho de rádio. As ondas de rádio, elas fazem parte do espectro eletromagnético, que é bastante amplo, ou seja, nós só enxergamos a região do espectro, que é uma região muito pequenininha, que é a luz visível. Nós não conseguimos enxergar a parte, por exemplo, do rádio, a parte do raio-x, né? Ultravioleta, a gente não consegue enxergar, né?
As ondas de rádio, elas são mais amplas que a região do visível, e mesmo assim, nós, como eu falei, a gente não vê, a gente não cheira, mas elas estão aí, elas estão afetando o nosso corpo e o meio ambiente, tá? As ondas de rádio, elas se encontram em torno de 10 a 5 Hz, né? Hertz é uma medida de frequência da radiação, tá? Até cerca aí de 10 a 12 Hz. Então, dentro das ondas de rádio, nós também encontramos o micro-ondas, ok? Então, é nessa faixa aí do espectro que o nosso aparelhinho vai medir, que faz parte desse projeto. Então, por que medir as ondas de rádio? Os governos, eles estabeleceram diretrizes para ondas de rádio, tá? Então, por exemplo, o Brasil, ele tem essas diretrizes, que ele segue a mesma diretriz dos Estados Unidos, que é a direção do ICNIRP, né? Mas é diferente, por exemplo, da Suíça, que tem outras diretrizes, que são níveis de radiação mais baixos do que aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil e nos Estados Unidos é permitido níveis de radiação mais alto do que, por exemplo, na Suíça, tá? Mas ainda assim, poucos governos monitoram a exposição à radiação. Então, eles estabelecem esses limites de radiação, mas eles não fazem o monitoramento, né? Então, se você não tiver o seu próprio medidor, você não vai saber o quanto você está sendo exposto. E as pessoas, elas estão sofrendo com problemas de saúde, né, em níveis de exposição bem abaixo das diretrizes dos governos. Então, mesmo no caso da Suíça, onde o nível máximo de radiação é abaixo, por exemplo, do que o Brasil e do que os Estados Unidos, ainda assim as pessoas vão sofrer com problemas de saúde, tá? Uma das vertentes do projeto Can I Brag About Your City é medir os níveis de radiação nas cidades antes do 5G. Então, a doutora Magda Havas, ela tem essa preocupação de saber qual que é o nível de radiação nas cidades antes da chegada do 5G, para saber o quanto que aumentou depois do 5G, tá? Então, isso é uma das coisas do projeto. Então, como eu comentei, né, são voluntários que estão fazendo isso em várias partes do mundo, qualquer pessoa pode participar. Para isso, você precisa adquirir esse meter, que é esse medidor de radiofrequência, que chama Safe and Sound Pro RF Meter. Você pode adquirir esse meter pelo site, que está aí mostrando aí na tela, tá? E esse medidor, então, ele mede na faixa de 200 MHz a 8 GHz, tá? Essa faixa que ele mede, ele pega uma das bandas do 5G. O 5G tem 3 bandas, ele consegue medir uma das bandas do 5G, tá? A outra frequência é muito acima de 8 GHz, ele não consegue medir, tá? É interessante falar, se você está interessado em participar desse projeto, que eu realmente recomendo bastante, é muito interessante esse projeto, extremamente importante que ele seja feito, tá? Você passa essa informação para o fornecedor na hora da compra desse Safe and Sound Pro 2 para que você consiga aí um desconto de cerca de 20% na compra do aparelho, tá? As cidades, como eu falei, aqui no Brasil nós estamos medindo algumas cidades, né? No Brasil e no estado de São Paulo, especificamente, eu estou medindo as cidades de São Carlos e de São Paulo. São Carlos é uma cidade com 254 mil habitantes, tá? Ela é considerada uma cidade altamente tecnológica no estado de São Paulo, então é de se esperar que tenha um nível de radiação considerável, e foi realmente o que eu encontrei. E a cidade de São Paulo, que tem cerca de 12,3 milhões de habitantes. Isso aqui é uma foto da Avenida Paulista, onde eu realizei as medidas na cidade de São Paulo. São Carlos não tem 5G, tá? E São Paulo já possui 5G. Então, aqui, ó, tem duas planilhas. Do lado esquerdo está mostrando as medições, da cidade de São Carlos, tá? E do lado direito, as medições realizadas na cidade de São Paulo. Eu destaquei aqui, ó, no lado esquerdo, nas medições de São Carlos, um valor de 714 mil, que foi um valor máximo que foi obtido num dos dias da observação, de microwatts por metro quadrado, tá? Isso aqui é a planilha que vocês estão vendo, é a planilha que a doutora Magda Havas passaria para vocês por e-mail, tudo bem? E aqui vocês vão colocar o nome de vocês, o país, a cidade onde vocês estão realizando, o horário da medida, o horário do término da medida, a duração da medida, qual a temperatura, se teve precipitação, se sua cidade tem 5G ou não, tá?
E é importante, quando for fazer essas medidas, você saber a direção norte, sul, leste, oeste na sua cidade. Porque você vai medir em cada esquina, né? No caso, são cinco intersecções que ela pede para medir. E para cada intersecção, então, noroeste, sudeste, você vai colocar o valor que você mede da radiação. Tanto a média, que é dada pelo aparelho, quanto o valor máximo, tá? E eu mostrei esse valor máximo aí de São Carlos, porque toda vez que eu faço as medidas nessa região aí, da Avenida São Carlos, tá? Com a 15 de novembro, para quem conhece São Carlos, ela tem uma antena de rádio. Então, toda vez que a gente aproxima dessa antena de rádio, a radiação fica bastante intensa. E comparando, então, com São Paulo, por exemplo, em que nós de uma radiação na Avenida Paulista de cerca de 1.380.000 microwatts por metro quadrado. Como eu falei, São Paulo já tem 5G, mas quando nós fizemos as medidas na Avenida Paulista, nós não vimos antenas de 5G, mas não quer dizer que não tenha. E a Avenida Paulista, ela tem muitas antenas, né? Então a radiação lá realmente é de se esperar que seja altíssima, que seja black mesmo, né? E ainda assim, é interessante mencionar que na Avenida Paulista, como tem muitos prédios, boa parte dessa radiação ela é absorvida, né? Então a gente não mede realmente toda a radiação, né, por conta dos prédios, tá? Então, eu sugiro que vocês façam as medições em suas cidades, essas radiações, né? É um trabalho extremamente interessante e importante.